Bom, meus amigos, aqui eu tenho um novo projetinho que é um aperfeiçoamento de um projeto anterior que eu fiz. Vocês vão encontrar aí no Instagram, no YouTube. Bom, esse projeto é o seguinte: ele é uma variação do motor Bedini, ok? Como é que é o princípio do motor Bedini? O motor Bedini é o seguinte: eu tenho uma bobina, tá, que emite pulsos. Aqui eu tenho um ímã, neodímio, ímã, neodímio, neodímio, e o motor ele vai, pelo pulso, realizar um movimento, certo? O que acontece? Bedini, um engenheiro eletricista, não me lembro a nacionalidade dele, pensou o seguinte: se eu pegar o movimento, né, aproveitar para gerar energia, tá? Então ele montou uma segunda bobina, que no projeto original ia junto com a primeira, de forma que quando a bobina primária, o campo dela, eu passo corrente, o campo vai crescer. Quando ela decresce, a segunda bobina ia ter seu campo aumentado e iria gerar uma força eletromotriz que ia continuar o movimento, aproveitando assim a energia em parte do ciclo, tá? Isso associado a um capacitor e armazenar mais energia ainda, fazendo com que o motor reaproveitasse energia. E Bedini supunha na época que esse processo poderia fazer com que o motor funcionasse com mais energia do que era fornecida pela fonte, o que não satisfaz as leis da termodinâmica, né? Enfim, energia não se cria. Energia você aproveita e existe uma impossibilidade de você aproveitar 100%, porque em qualquer sistema vai ter perdas. Bom, no meu circuito aqui, o que eu tenho? Vamos à parte aqui das ligações elétricas. Eu tenho um tipo 41 aqui, tá? Que é um transistor. Uma das perninhas dele tá ligada aqui a um capacitor, que vai ligado à minha chave de efeito magnético, né? Um switch magnético. Quando a bobina aproxima aqui, quando o ímã aproxima, ela fecha, fazendo com que haja um impulso aqui na primeira perninha do meu tipo 41. A segunda bobina, ou melhor, um fio da bobina vai nesse terminal do meio, o outro fio da bobina vai na alimentação positiva. Aqui a chave ela vai na positiva e vai aqui nesse pino que está ligado pelo resistor a alimentação negativa e pelo outro resistorzinho menor a base do transistor. Qual é a finalidade do transistor aqui? Funcionaria sem um transistor? Funcionaria tranquilamente, né? Eu excluiria essa parte aqui toda, o LED é só para indicar luz, né? Somente. Eu pegaria esse pino, colocaria aqui e pronto. Toda vez que o ímã passasse, ia fechar e ia rodar. Só que a corrente que ia passar aqui, nesse switch, ia ser muito alta e ele ia resistir muito pouco. E o aproveitamento ia ser baixo. Ele ia começar a formar aqui entre as laminazinhas de condução um material de fuligem, né? De material queimado, e o motor ia perder aproveitamento muito rapidamente. Então, para isso eu uso um transistor na configuração de chave para suportar a corrente, né? E liberar a corrente na bobina, ativando a bobina. Essa outra bobina, ela tem aqui as duas perninhas. Uma vem aqui nesse pino, né, do meio, que está ligado a um diodo. Para que esse diodo? Para evitar que haja inversão da corrente para a bobina, certo? E a outra vem ligada aqui nessa outra perninha, que está ligada no capacitor. Então, na verdade, essa está ligada ao capacitor e mas essa aqui vai através do diodo na parte positiva do capacitor. E um LED ligado nas duas partes do capacitor, que é o que vai indicar para a gente quanta energia o capacitor armazenou, certo? Por que o diodo? O diodo é o seguinte: esse tipo de capacitor eletrolítico, ele não funciona bem em corrente alternada, ele funciona em corrente DC. Em corrente alternada, ele funciona como um curto. Ele vai armazenar carga excessivamente e isso pode fazer com que ele estoure, né? Ou simplesmente fazer um curto entre as duas partes, né, do circuito, entre as duas partes da bobina, evitando que ele armazene carga e ele não vai funcionar direito. Então o circuito é basicamente isso aqui, algo bem simples de ser reproduzido aí, né? O outro modelo era mais simples ainda. Eu tenho um vídeo que eu mostro um motor semelhante a esse aqui, com essa disposição, com esse negocinho de girar, de menino, né? Brinquedo. Porém, não é um motor transistorizado com chave de efeito Hall, tá? Mas não é um motor Bedini. O motor Bedini pressupõe que você está aproveitando parte da energia. Detalhe:
Quando o motor ele vai parando, quando eu desligo aqui a fonte de alimentação, esse capacitorzinho, nesse aqui no caso é pequeno, mas imagina um capacitor maior que armazena maior carga. Ele vai fornecer energia para o indutor, certo? No caso, eu precisaria liberar essa energia na forma de pulsos, isso não está ocorrendo aqui, e isso faria com que o motor acelerasse quando a outra bobina desligasse e ele pelo menos continuasse no movimento de pulsos baseado na energia desse aqui, certo? Terceira e última observação, gente, mais didática aí para quem não manja de eletrônica, como eu, por exemplo, que tive que estudar bastante para entender, é o seguinte: quando eu ligo essa segunda bobina, ela vai absorver parte da energia e você vai encontrar uma resistência, ou seja, a velocidade de rotação do meu rotor vai diminuir. Se eu simplesmente desligar esse circuito, isso não ocorre. Se eu deixar essa bobina aberta, não vai ocorrer isso. É como se não existisse nada impedindo que houvesse o giro do motor. Agora vamos vê-lo funcionando. Coloquei aqui em 6 volts. Basta dar um pequeno impulso. E ele já começa a girar. E o capacitor já começa a se carregar. Ali a gente vê que o LED vai aumentando sua frequência de ativação. Esse é um LED RGB. Então quando a voltagem aumentar, ele vai ativar outros LEDs internos. Ou seja, os 6 volts de entrada estão saindo aí para ativar o LED em pelo menos 3 volts. E é isso aí, meus amigos.